nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Na última aula, havíamos falado sobre as fontes da moralidade de um ato humano. Ato humano é aquele praticado pela vontade iluminada pela inteligência. Os atos humanos podem ser bons ou maus. E estas são as duas espécies da moralidade. E como nós sabemos se um ato é bom ou é mau? Nós vemos três elementos, que é o objeto da ação, a intenção do agente e as circunstâncias. Então, esses três aqui são as fontes da moralidade ou os elementos da moralidade. O objeto da ação é o elemento material. A intenção do agente é o elemento formal. E as circunstâncias são um elemento acidental. O objeto é aquilo para o qual o ato se dirige diretamente por si mesmo. O ato de dar esmola se dirige a socorrer o próximo. O ato de mentir se dirige a contradizer a verdade. Então, o objeto da ação pode ser bom ou pode ser mau. Mas pode ser que o agente, quando pratique uma determinada ação, pratique com uma intenção boa ou má, a gente não sabe. Se, por exemplo, você deu esmola para um pobre apenas para ser visto pelos homens, a sua intenção ficou viciada pela vaidade. E isso vai destruir a bondade do ato, que seria bom pelo seu objeto. Se você presta auxílio a um inimigo, o que em si é bom quanto ao objeto da ação, mas com a intenção de humilhá-lo, então agora você destrói a bondade do seu ato. Se você tenta ajudar uma pessoa, sua intenção é boa, mas você quer ajudá-la através de uma mentira, é um objeto mau. Por objeto ser mau, você destrói a bondade moral do ato. Pode acontecer que não haja nada demais quanto ao objeto da ação, nem com a intenção do agente. Exemplo, quando Jesus resolveu expulsar os vendilhões do templo, o que estava de errado com o objeto da ação daqueles vendedores? Vender é pecado? Não. E eles estavam vendendo o quê? Eles estavam vendendo as vítimas que serviriam para os sacrifícios, animais, bois, ovelhas, pombas, até aí nada demais. Estavam vendendo para quê? Bem, estavam vendendo para o seu sustento, para adquirir lucro, que também não tem nada demais. Mas então por que Nosso Senhor ficou tão furioso e resolveu expulsá-los com um chicote agitando pelos ares? Se não havia nada de errado nem com o objeto da ação, nem com a intenção do agente, é porque havia algo de errado com as circunstâncias. Eles estavam no lugar errado para fazer comércio.
Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Portanto, para você saber a moralidade do ato, você tem que examinar a moralidade dos 3 elementos. A moralidade do objeto, a moralidade da intenção do agente e a moralidade das circunstâncias. Você multiplica os 3. Se um dos 3 for 0, ou seja, mal, o ato será mal. Para que o ato seja bom, os 3 têm que ser bom. 1. Isso em linguagem algébrica, certo? Então, objeto da ação, intenção do agente e as circunstâncias. Circunstância não é só o lugar. Pode ser o tempo, pode ser a quantidade, pode ser a pessoa que agiu. Tudo, ao todo, nós costumamos enumerar 6 circunstâncias. Diz o catecismo, são elementos secundários do ato moral e não podem alterar a sua malícia, não podem fazer com que um ato mal se torne bom, só porque as consequências foram boas. Bem, isso aqui nós já vimos na aula passada. Mas nós vimos também que se o objeto da ação é mau, se a matéria do ato é má, não adianta você ver agora a intenção do agente, nem as circunstâncias. Exemplo, aborto. Qual é o objeto da ação? Matar um inocente. Não adianta agora você dizer com que intenção você praticou o aborto. Se você praticou o aborto para salvar a sua própria vida, porque se você não praticasse, você ia morrer. Ou se você praticou o aborto por motivo fútil, porque você não queria ficar barriguda e estava se sentindo feia. As intenções, a intenção da gente, ela pode agravar ou diminuir a culpa, mas ela não destrói a malícia. A malícia do aborto permanece sempre. Você também pode verificar as circunstâncias que levaram a mulher a fazer aborto. Pode ser que tenha sido uma coação muito grave, um medo. Tudo isso atenua a culpa, mas não faz com que o aborto se torne um ato bom, nem lícito, moralmente. Esses atos, cujo objeto da ação são maus, são chamados de atos intrinsecamente maus. E é sobre eles que nós vamos falar hoje, recorrendo à monumental encíclica do Papa João Paulo II, a Veritatis Splendor, sobre o esplendor da verdade. Esta encíclica, Veritatis Splendor, no seu número 80, fala sobre a existência de atos intrinsecamente maus. Ora, a razão atesta que há objetos do ato humano que se configuram como não ordenáveis a Deus, porque contradizem radicalmente o bem da pessoa, feita à sua imagem. São os atos que, na tradição moral da Igreja, foram denominados intrinsecamente maus. Intrinsece malum, em latim. São-no sempre e por si mesmos. Ou seja, são sempre maus, né? E por si mesmos. Sim. Ou seja, pelo próprio objeto, independentemente das posteriores intenções de quem age e das circunstâncias. Veja que o Santo Padre leva em consideração as intenções e as circunstâncias, porém, elas não são capazes de alterar a maldade do ato, que é intrinsecamente mau. Por isso, sem querer minimamente negar o influxo que tem as circunstâncias e, sobretudo, as intenções sobre a moralidade, a Igreja ensina que existem atos que, por si e em si mesmos, independentemente das circunstâncias, são sempre gravemente ilícitos, por motivo do seu objeto. As circunstâncias têm seu papel, a intenção tem seu papel, mas se o objeto dele é mau, o ato jamais poderá ser justificado. Bem, agora mais adiante, neste mesmo número 80, veja na página 128 por obséquio. Sobre os atos intrinsecamente maus,
e referindo-se às práticas contraceptivas pelas quais o ato conjugal se torna intencionalmente infecundo, Paulo VI ensina. Prestem atenção porque é um ensinamento magistral de Paulo VI, feito na encíclica Humanae Vitae de 1968 e que está sendo citado agora por João Paulo II na encíclica Veritatis Splendor. Na verdade, se, por vezes, é lícito tolerar um mal menor com o fim de evitar um mal mais grave ou de promover um bem maior, é lícito tolerar um mal menor com o fim de evitar o mal mais grave ou de promover um bem maior. Exemplo, eu sou padre e celebro verificando que há pessoas jovens conversando fora da igreja. Eu poderia tentar fazer com que esses jovens entrassem, mas eles não entram. Eu poderia então expulsá-los, mas se eles saírem da praça onde está a igreja, eles vão para os divertimentos mundanos. Então o que eu faço? Eu tolero o mal menor. Eu tolero que eles fiquem lá na igreja, não estão onde deveriam, que era dentro da igreja, mas pelo menos não estão nos bordéis, nas discotecas, nos bailes. Já é alguma coisa. Eu estou tolerando aqui o mal menor. Às vezes é lícito e até obrigatório tolerar o mal menor. Porém, prossegue o Santo Padre. Não é lícito, nem mesmo por gravíssimas razões, praticar o mal para se conseguir o bem. Aí ele está citando Romanos 3,8, que nós já lemos ontem. Aquela frase citada por São Paulo daqueles que acusam ao São Paulo de fazer o mal para daí tirar o bem, né? Acusam-no caluniosamente. Desses tais a condenação é merecida, assim diz o versículo. Ou seja, fazer objeto de um ato positivo de vontade, o que é intrinsecamente desordenado e, portanto, indigno da pessoa humana, mesmo com o intuito de salvaguardar ou promover bens individuais, familiares ou sociais. Vamos estudar isso depois com calma, mas só adiantando, a anticoncepção, ou seja, a privação do ato conjugal da sua abertura à vida, é um ato intrinsecamente mau. O Papa Paulo VI diz, não adianta você dizer que está praticando a anticoncepção para salvar o seu casamento. Porque a mulher pode dizer, se eu não tomar essa pílula e eu engravidar, o meu marido vai se separar de mim. Então eu estou usando a pílula com boa intenção, para preservar um valor familiar ou um valor social. O Papa Paulo VI diz, nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, praticar o mal para se conseguir o bem. Uma coisa é tolerar o mal menor, outra coisa é fazer algo que é mal com boa intenção. Porque como nós vimos na aula passada de boas intenções, ou segundo outra definição, a estrada que conduz ao inferno é pavimentada de boas intenções. Boas intenções somente não nos salvam, tá? Então temos que ver qual foi o objeto da ação. Bem, e sobre isso o Santo Padre vai falar no número 81, que está na página 129. Por favor, dona Karina. Se os atos são intrinsecamente maus, uma intenção boa ou circunstâncias particulares podem atenuar a sua malícia, mas não suprimi-la. Evidente, se a pessoa fez o aborto porque o médico convenceu a ela, por pressão, de que se ela não abortasse ela ia morrer, a malícia, a maldade do ato permanece, mas a culpa diminui, né? A malícia com que a pessoa praticou é atenuada, mas nunca é suprimida. Se as circunstâncias são desfavoráveis à retidão moral, se todo mundo está
insistindo e pressionando para você se esterilizar. A maldade do seu ato vai diminuir subjetivamente, mas nunca ele vai se tornar um ato bom. São atos irremediavelmente maus, que por si e em si mesmos não são ordenáveis a Deus e ao bem da pessoa. Quanto aos atos que por si mesmos são pecados, escreve Santo Agostinho, como o furto, a fornicação, a blasfêmia ou outros atos semelhantes, quem ousaria afirmar que, realizando-os por boas razões, já não seriam pecados, ou, conclusão ainda mais absurda, que seriam pecados justificados? Aqui estão São Paulo II citando uma obra de Santo Agostinho, diz, quem é que se atreveria a dizer que atos cujo objeto é mal, como o furto, a fornicação, a blasfêmia, se praticados por boas razões, já não seriam pecados, ou, pior ainda, que seriam pecados justificados. O fim não justifica os meios. Se um ato mal é praticado com boa intenção, ele continua sendo um ato mal. Aqui tem um caso que vocês precisam aprender, que é o do furto em extrema necessidade. Eu escrevi furto entre aspas, não foi à toa, nem por acaso. É porque em tal circunstância não se trata de furto, embora se costuma chamar isto de furto famélico. Este caso é tratado por Santo Tomás de Aquino aqui na Suma Teológica. E é tratado de maneira muito sábia. A pergunta é se é lícito furtar em caso de extrema necessidade. E ele dá várias razões contra e depois ele desenvolve e responde às objeções. São Tomás concorda, seguindo Aristóteles, que há certas coisas cujo próprio nome já manifesta a malícia, entre as quais o furto. Você não pode dizer que praticou um furto com boa intenção, como não pode dizer que adulterou com boa intenção, nem que fez uma blasfêmia ou um perjúrio com boa intenção. Um homicídio também não pode ser bem intencionado. E acrescenta que aquilo que é mal em si mesmo não pode tornar-se bom por causa de um fim bom. Assim, um furto, sem deixar de ser furto, não pode ser justificado pela boa intenção com que é praticado. Tá? No entanto, olha só o raciocínio dele, que beleza. O direito à propriedade não é absoluto. Nós dividimos os bens, mas não podemos, com essa divisão, contradizer a destinação universal dos bens querida por Deus. Se você tem mais bens do que o outro, você tem o dever de, com o seu acréscimo, com a sua sobra, com o seu supérfluo, socorrer o que está passando fome. Normalmente, isso é feito voluntariamente e de acordo com as posses e a liberalidade de cada um. Normalmente, você não tem o direito de exigir à força que uma pessoa que tem mais do que você distribua o excesso para você, tá? Os bens que alguns possuem em superabundância são devidos, em virtude do direito natural, ao sustento dos pobres. Portanto, normalmente compete à iniciativa de cada um dispensar os bens próprios para socorrer os necessitados. Mas, diz Santo Tomás de Aquino, pode acontecer um caso. Se a necessidade é de tal modo evidente e urgente, que seja manifesto que se deva obviar a instante necessidade com os bens ao nosso alcance, quando, por exemplo, é iminente o perigo para a pessoa e não se pode salvá-la de outro modo, então alguém pode licitamente satisfazer a própria necessidade utilizando o bem de outrem, dele se apoderando manifesta ou ocultamente, não precisa se esconder. Você pode se apoderar do bem que não lhe pertence, manifesta ou ocultamente. E esse ato, em sua própria natureza, não é furto ou rapina. Por quê? Por que agora já não há mais furto nem rapina se eu estou furtando aquilo que é de outro?
A explicação está aqui. O fruto fica descaracterizado porque in necessitate sunt omnia communia. Em estado de necessidade, todas as coisas tornam-se comuns. Se nós que estamos aqui, cada um com os seus bens, licitamente temos propriedade privada. Se caísse uma barreira e nos deixasse isolados aqui, eu tenho comida e vocês não têm. Quando começou a necessidade extrema, o que era próprio passou a ser comum. Aquela comida que era só minha, passou a pertencer a vocês também. E se um de vocês está com fome e precisa dela, vocês podem apanhá-la de mim sem que isso seja furto. Por que não é furto? Porque em caso de necessidade, subentendido, extrema necessidade, a propriedade dá lugar à comunidade. Desaparece a fronteira entre o próprio e o alheio. Mas se não há alheio, então não há furto. Porque, por definição, furtar é subtrair para si ou para outrem coisa móvel alheia. Se não existe mais o alheio, então não há mais furto, porque ficou descaracterizado, certo? Veja o que ele diz aqui. Servir-se alguém do bem alheio, tomando ocultamente em caso de extrema necessidade, não vem a ser furto, falando propriamente, pois a extrema necessidade tornou dele aquilo de que ele se apoderou para o sustento da sua própria vida. Ou seja, ele se apoderou daquilo que já não era mais privado do outro, já era comum. Portanto, pertencia a ele também. Apoderar-se daquilo que já é seu não é furto. Tá? Muito cuidado, porque se vocês não aprenderem isso, vocês vão dizer, pelo menos no caso do furto, é lícito fazer o mal para poder obter um bem. O furto em caso de extrema necessidade seria uma exceção, então, às leis morais? Uma proibição dos atos intrinsecamente maus, mas não é. A Encíclica Veritatis Splendor, que é um monumento da moral católica, a Carta Magna da moral católica, ela condena duas teorias morais, o consequencialismo e o proporcionalismo, que são espécies de uma outra doutrina chamada teleologismo. Para o consequencialismo, não importa o objeto da ação. O que determina um ato bom são suas consequências. Se as consequências são boas, o ato é bom. Se as consequências são más, o ato é mau. O aborto é um ato bom? Segundo um consequencialista, depende. Será que abortando eu vou trazer um malefício para a minha família? Então é mal. Mas será que abortando eu vou trazer um benefício? Eu vou preservar a paz familiar? Vou impedir que nós tenhamos que trabalhar demais para alimentar aquele filho? A gente pondera as consequências. Se a consequência é boa, se a mãe se sentiu aliviada por aquele aborto, então o ato é bom. Se a consequência é má, o ato é mau. Mas o aborto em si não é bom nem mal, segundo a doutrina consequencialista. Segundo a doutrina proporcionalista, também não importa o objeto da ação. Mas para que o ato seja bom, não bastam que as consequências sejam boas. É preciso que as consequências sejam mais boas que más. Fazendo o aborto, que consequência má você tem? Você tem um traumatismo no seu organismo. Você pode também ter um perigo de esterilidade permanente. Você pode até ter um traumatismo psicológico. Mas quem sabe, você pode imaginar as coisas boas também daquele aborto. Com aquele aborto, você ficou livre de uma carga que você teria que suportar durante muitos anos. Com aquele aborto, você evitou a oposição que o seu marido fazia sobre a sua gravidez. Então você pesando uma coisa e a outra, quem sabe você chega à conclusão de que aquele aborto foi mal.
de que ele foi bom, porque as consequências boas superam as más. Esta doutrina também foi condenada pelo Papa, tá? Vamos ver como é que ele fala sobre esse assunto no número 75 da encíclica, por gentileza. O primeiro pretende deduzir os critérios da retidão de um determinado agir somente a partir do cálculo das consequências que se prevê em derivar da execução de uma opção. O segundo, ponderando entre si valores e bens procurados, centra-se mais na proporção reconhecida entre os efeitos bons e maus, em vista do maior bem ou do mal menor, efetivamente possível numa situação particular. E agora vejamos o que o Papa fala depois de discutir com muitos detalhes que não nos interessam aqui sobre tais doutrinas teleológicas, como o proporcionalismo e o consequencialismo. As teorias éticas teleológicas, proporcionalismo, consequencialismo, apesar de reconhecerem que os valores morais são indicados pela razão e pela revelação, consideram que nunca se poderá formular uma proibição absoluta de comportamentos determinados. Vejam que teorias horríveis são essas. Nunca haverá uma proibição absoluta de determinados comportamentos. Imagina um comportamento horrível, mais horrível que você possa imaginar. Segundo essa teoria, ele não está absolutamente proibido. Tem que ver a intenção, tem que ver as circunstâncias, que pode haver um caso em que ele seja aceitável. Isso é o relativismo moral. Isso destrói toda a ética. Sim. Porém, tais teorias não são fiéis à doutrina da Igreja, já que creem poder justificar como moralmente boas escolhas deliberadas de comportamentos contrários aos mandamentos da lei divina e natural. Deve-se, portanto, rejeitar a tese própria das teorias teleológicas e proporcionalistas de que seria impossível qualificar como moralmente má, segundo a sua espécie, o seu objeto, a escolha deliberada de alguns comportamentos ou atos determinados, prescindindo da intenção com que a escolha é feita ou da totalidade das consequências previsíveis daquele ato para todas as pessoas interessadas. Isso é muito importante, gente, muito importante. Vamos imaginar que você diga: eu sou contra a esterilização, seja a laqueadura na mulher, seja a vasectomia no homem, mas depende. Eu sou contra, mas não muito, porque eu faço distinção. Pode ser que a pessoa agora esteja se laqueando ou se vasectomizando simplesmente porque quer gozar da vida e não quer arcar com os filhos. Aí, nesse caso, eu sou contra. Mas pode ser que uma pessoa já tenha muitos filhos, pode ser que ela seja indicada pelos médicos a não ter mais filhos porque uma nova gravidez poria em risco a vida dela. Aí, nesse caso, eu sou a favor. Depende do caso. Dizer que a esterilização direta, ela é em si um pecado? Não. Você tem que ver as circunstâncias, você tem que ver as consequências, você tem que ver a intenção. Senão você não pode dizer isso. O Papa está condenando esta doutrina. A esterilização direta, ou seja, querida como fim ou como meio, ela é sempre gravemente imoral, prescindindo das intenções, das circunstâncias, inclusive das consequências. Se vocês estão com dúvidas particulares, não se preocupem, porque nós vamos tratar especificamente nas próximas aulas sobre a anticoncepção, sobre a esterilização. Aí vocês vão ter tempo à vontade para tirar todos os detalhes de dúvidas. Por enquanto, estamos só dando exemplos genéricos, tá? Vamos agora falar sobre outro tema muito importante, que é a lei natural e a consciência moral, tá? Para falar desse assunto, o Papa faz uso do Concílio Vaticano II. No fundo da própria consciência, escreve o Concílio Vaticano II, o homem descobre uma lei que não se impôs a si mesmo, mas a qual deve obedecer. Essa voz, que sempre está
a chamando ao amor do bem e à fuga do mal, soa no momento oportuno, na intimidade do seu coração. Faze isso, evita aquilo. O homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade está em obedecer-lhe, e por ela é que será julgado. Ótimo. Aproveitando que nós temos uma citação do Papa aqui, uma citação da Bíblia, vamos ler o que diz a carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 14 a 16. São Paulo está falando para os gentios, os não-judeus, que não têm a lei de Moisés. Então, como fica o caso deles? 14 a 16. Quando então os pagãos, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, e eles, não tendo lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disto testemunho sua consciência e seus pensamentos que, alternadamente, se acusam ou defendem, no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará por Cristo Jesus as ações ocultas dos homens. Ora, os gentios que não têm a lei de Moisés, para si mesmo eles são lei. Como assim? O homem deve agir conforme ele é. Os gentios que não conhecem os 10 mandamentos, tais como eles foram escritos e transmitidos pela revelação sobrenatural, têm um conhecimento natural deles. Porque o homem é racional, ele descobre que ele deve agir racionalmente, descobre que ele deve respeitar a vida alheia, não matar, respeitar os bens alheios, não furtar, que ele deve respeitar a instituição da família e do matrimônio, não cobiçar a mulher do próximo, não cometer adultério. Tudo isso está inscrito no coração do homem, independentemente de uma revelação sobrenatural. Portanto, os gentios, os gregos, os não-judeus, também têm uma lei a seguir. E eles têm uma consciência moral que serve de juiz, que aprova ou reprova aquilo que eles estão para fazer ou já fizeram. Então, o que é a lei divina que está inscrita em nossos corações? Esta lei é a norma universal e objetiva da moralidade. Todos nós temos essa lei. E o que é a consciência? Mais especificamente, a consciência moral. A consciência moral é a norma próxima da moralidade pessoal. E ela está sempre em consonância, deve estar, com a norma universal, que é a lei divina. Se a minha consciência for reta e verdadeira, então ela sempre vai obedecer à lei divina. A consciência não é um legislador, é um juiz. O que um juiz faz? O juiz faz lei? Não. O juiz aplica a lei ao caso concreto. Assim faz a nossa consciência. Um dos grandes erros atuais é fazer da nossa consciência um legislador, o que está errado. Vamos ver aqui o que o São João Paulo II diz no número 59 da Veritatis Splendor. O juízo da consciência é um juízo prático, ou seja, um juízo que dita aquilo que o homem deve fazer ou evitar, ou então avalia um ato já realizado por ele. É um juízo que aplica a uma situação concreta a convicção racional de que se deve amar e fazer o bem e evitar o mal. Este é o primeiro princípio. Faz o bem, evita o mal. Mas como aplicá-lo? A consciência vai fazer esta aplicação. Sim. Este primeiro princípio da razão prática pertence à lei natural, mas constitui o seu próprio fundamento, enquanto exprime aquela luz originária sobre o bem e o mal, reflexo da sabedoria criadora de Deus, que como uma centelha indelével, brilha no coração de cada homem. Mas enquanto a lei natural põe em evidência as exigências objetivas e universais do bem moral, a consciência é a aplicação da lei ao caso particular,
a qual se torna, assim, para o homem um ditame interior, uma chamada a realizar o bem na realidade concreta da situação. Mas se a consciência não é lei, ela é uma aplicação da lei ao caso concreto, então eu não posso dizer que o juízo da consciência estabelece a lei. E sobre isso o Papa São João Paulo II fala de maneira muito apropriada no número 60. O juízo da consciência não estabelece a lei, mas atesta a autoridade da lei natural e da razão prática face ao bem supremo, do qual a pessoa humana se sente atraída e acolhe os mandamentos. A consciência não é uma fonte autônoma e exclusiva para decidir o que é bom e o que é mal. Frase importantíssima. Isso aqui é bom ou é mal? Siga a sua consciência. A consciência não é uma fonte autônoma e exclusiva para decidir o que é bom e o que é mal. Continua. Pelo contrário, nela está inscrito profundamente um princípio de obediência relacionado com a norma objetiva, que fundamenta e condiciona a conformidade das suas decisões com os mandamentos e as proibições que estão na base do comportamento humano. O bom juiz decide segundo a lei, aplicando a lei ao caso concreto. A boa consciência, quando ela está retamente formada, ela aplica a norma objetiva à situação concreta pela qual ela está passando. Devemos sempre seguir a nossa consciência? Sim. Mas devemos também, primeiro, formar a nossa consciência para adequá-la à verdade e ao bem. E o dever de formar consciências é muito importante. Além disso, é bom a gente saber, é terrível, mas é verdadeiro, o juízo da consciência pode falhar. A consciência não é um juiz infalível. Vejamos o que acontece nesse caso, no número 63. O mal cometido por causa de uma ignorância invencível ou de um erro de juízo não culpável pode não ser imputado à pessoa que o realiza. Uma pessoa cometeu um mal porque ela não sabia que era mal, erro de juízo. Ou ela não sabia, ou ela pensava que era bom. Ignorância ou erro. Nesse caso, o mal não pode ser imputado a ela. Imagine que eu, sem nenhuma culpa, fui criado num ambiente em que a eutanásia é tida como normal. E eu sempre vi como um ato de extrema misericórdia levar os velhinhos, inclusive da minha família, para receberem uma injeção letal e para terem uma morte doce, sem terem que passar pelas angústias da morte natural. Eu fui criado assim, eu já estou esperando o dia da minha eutanásia. E naquele ambiente tão cercado da cultura da morte, eu, por ignorância e por erro invencível, acreditei que a eutanásia era coisa boa. E quando chegou a vez da minha mãe, eu resolvi matá-la. Embora eu não possa ser culpado porque eu agi por erro ou por ignorância, ignorância invencível é aquela que eu não posso retirar sequer com o meu esforço pessoal. Eu não sei e não tenho como não saber. Eu não sei e não tenho como saber. Se foi assim que eu agi, de fato, eu não tive culpa e eu não vou responder por homicídio. Mas a minha mãe morreu. Aconteceu um homicídio, sim. Um inocente foi privado da vida. E isso não é bom. Continua, por favor, dona Karina. Mas também, neste caso, aquele não deixa de ser um mal, uma desordem face à verdade do bem. A minha mãe morta é um mal que eu causei. Então nós devemos evitar isso. Não devemos deixar na ignorância aqueles que, por ignorância, cometem desordens morais objetivas. Sim. Além disso,
O bem não reconhecido não contribui para o crescimento moral da pessoa que o cumpre, não a aperfeiçoa, nem serve para encaminhá-la ao supremo bem. Ou seja, enquanto eu estou aqui praticando o mal sem saber que é mal e sem poder saber que é, enquanto eu estou fazendo maldades porque na minha tribo é normal pensar que os gêmeos são amaldiçoados e que a aldeia só vai se livrar da maldição se eu enterrá-los vivos. Enquanto eu estou fazendo isso e eu não posso ser acusado por causa de um erro invencível da minha consciência, o fato é que as criancinhas estão morrendo inocentemente. E isso que eu estou fazendo, embora não tenha culpa, não contribui para o meu crescimento moral, não me aproxima de Deus. E eu não posso ser deixado assim. Ou seja, eu preciso ser instruído, a minha consciência tem que ser formada. Eu preciso de evangelizadores que vão lá na minha tribo me ensinar o que é certo, porque eu não sei. Olha só o que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4. Verdade é que a minha consciência de nada me acusa, mas nem por isso estou justificado. Meu juiz é o Senhor. Olha o que São Paulo dizia. A consciência dele não dava nada de queixa contra ele, mas ele nem por isso se considerava justificado, porque a consciência pode falhar. Quem me julga é o Senhor. Por isso é necessário formar a consciência, e nisso insiste o Papa no número 64 da Veritatis Splendor. Vamos lá? Nas palavras de Jesus agora referidas, encontramos também o apelo para formar a consciência, fazendo-a objeto de contínua conversão à verdade e ao bem. Análoga é a exortação do apóstolo a não se conformar com a mentalidade deste mundo, mas a transformar-se pela renovação da própria mente. Então, se uma pessoa me pergunta a mim, padre, eu posso usar anticoncepcional? Eu posso me esterilizar? Eu, padre, não posso responder evasivamente, siga a sua consciência. É uma resposta que não responde nada, mas me livra de uma situação embaraçosa e deixa a pessoa desorientada. O que a minha consciência diz? Eu não sei, porque se eu soubesse eu não ia perguntar ao padre, mas o padre não me respondeu nada. Talvez a pessoa vá interpretar, faça o que você quiser, inclusive aquilo que for pecado. Ou então, pior ainda, o pecado não existe. A liberdade é absoluta. Então, é certo você seguir a consciência? Sim. Mas primeiro você tem que formar a consciência, instruí-la. Se você está com a consciência duvidosa sobre um tema e você não procura descobrir, porque você não sabe, não quer saber e tem raiva de quem sabe, e por causa da sua ignorância que você tem e que você não quer se livrar dela, você comete um ato mau, você é culpado desse ato, porque a sua ignorância não era invencível. Mas quando você vem a um padre, você está querendo vencer a sua ignorância. O padre tem o dever de instruir você. Ele não pode passar a bola de volta para o interlocutor. Bem, então, com esta leitura da Veritatis Splendor, nós acabamos a primeira apostila e pretendemos entrar na segunda, que fala sobre o direito à vida, que é algo central na bioética.